bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai abordar como você pode aí conquistar mais desafios na sua carreira, como que você pode se desenvolver, começando pela sua comunicação. Sim, um tema extremamente necessário para você que busca evolução. E eu estou aqui nada mais, nada menos com o Mark Tawil. O Mark é meu amigo, LinkedIn Top Voice, super estrategista em comunicação, e ele vai nos brindar com conteúdo incrível. Larga tudo e vem para esse podcast. Mark, gratidão. Que bom que você conseguiu, deu certo, já né? Estou brindando, já estou brindando. Brinde a nossa, brinde a sua vinda aqui. Estou muito feliz. Quando você começou a falar, eu falei, bom, ela deve estar fazendo um teste, né? Você falou tudo de primeira. Estou muito chocado com essa comunicação. E você tem grande parte nisso, não, né? Não tem, imagina, esse é um talento seu. Que bom estar aqui, Thaís, que delícia. Obrigado pelo convite. Eu te agradeço, que bom que você conseguiu esse tempinho na agenda. Claro que eu consegui, tempo a gente faz. Exatamente, a gente prioriza. Exatamente. E eu queria que você contasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho da sua carreira, como que você começou. Você é o LinkedIn Top Voice número 1, né? O primeiro, eu fiquei acho que número 14. Porque era numerado na época, Era numerado na época. Então você praticamente abriu o LinkedIn Top Voice em 2016. Muito honrada em estar nessa lista com você. Queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, o que você está fazendo atualmente e por que o tema comunicação e carreira. Bom, primeiro, quando a gente fica mais velho é pior, né? Você vai ter que ir voltando, você passa mais tempo explicando. Então, basicamente, eu sou um cara de jornalismo. Eu tenho 50 anos, me formei em 98 e um pouco antes eu fui trabalhar na Rádio Jovem Pan. Eu fiquei 3 anos na Jovem Pan em São Paulo, fiz um pouco de tudo, rádio escuta, né, que você escuta as outras rádios. Eu fui editor de internacional, fui editor de texto, saí de lá, fui para o Jornal da Tarde. Aí fiquei 8 anos, né, no impresso. Também internacional, passei por cultura e cidades. Eu era editor de polícia, imagina, eu nunca tinha pisado numa delegacia. Nossa! Aí eu saí de lá, fui para Band News, que tem aqui em Curitiba, e é forte, né? E aí eu fui para a Band News, fiquei 3 anos. Em 2010 eu resolvi empreender, montei uma agência. Então eu tirei um pouco aquele chapéu do jornalista de redação, que a gente chama de hard news, né? Que são as notícias do dia a dia, para eu poder empreender. E deu certo. Eu passei 10 anos empreendendo. Acontece que no meio desse caminho, que foi 2016, então imagina, 2010, 2020. Em 2016 eu tive uma reviravolta. Foi justamente ser Top Voice do LinkedIn. Para quem não sabe ainda, Top Voice é uma lista das pessoas que mais engajam, ou seja, uma voz que engaja. Na época era numerado e eu fui número 1. Eu tinha 43 anos e nunca tinha sido número 1 de nada, nem em casa eu era número 1. Aliás, eu quase devia ser número 4, né? Eu tinha as crianças, a babá e o cachorro na minha frente. Sim. Então, assim, o que acontece? Quando você recebe um presente desse, porque é um presente, de você estar numa lista, e você sabe que você tem várias listas, você tem uma responsabilidade também. E eu não tinha muita ideia, porque essa primeira lista que a gente participou, você lembra, né? Era tipo Big Brother 1, 60 câmeras, né? Você tomava banho ali, né? A gente era exposto o tempo todo sem saber. E o que aconteceu foi que em 2017 não teve lista. Acho que deu uma briga, tipo essas brigas de Uber e taxista. As pessoas que não estavam na lista reclamavam de quem estava na lista. A gente não tinha culpa, mas aconteceu. E aquilo deu muita voz para os Top Voices. E eu acho que ali a gente começou, você, eu e mais algumas pessoas, a reformular a nossa carreira. E foi o que eu fiz. Então eu comecei a abraçar palestra, eu comecei a abraçar mestre de cerimônia, eu comecei a escrever, artigo eu já escrevia, né? Mas eu comecei a pensar em escrever artigos para mídia. Então as coisas foram surgindo durante. Eu fui ser comentarista da Rádio Globo, ao lado da Mariana Godoy, em 2018. Até 2019 e meio, fiquei assim. E aí em 2020 teve uma outra reviravolta, que foi a pandemia. A pandemia foi muito cruel comigo e com muita gente, mas comigo também. Eu perdi meu pai para a pandemia. Foi bem no início, março, ele tinha ido para a França. Exatamente, todos nós. Março de 2020, voltamos infectados
Ele morreu 6 dias depois. Eu me lembro. Você lembra? Me lembro. Era 25 de março de 2020, vai para 4 anos. Achava Ninguém que ia sabia. passar muito rápido. Ninguém tinha ideia, não tinha remédio, obviamente, e era a cepa dos velhinhos. Lembra? Que Lembro. matava os velhinhos. Ele morreu, ele não tinha comorbidade, mas morreu. Aquilo foi um trauma. Naquele mesmo tempo, os clientes iam saindo, a agência ia fazendo isso, e eu com funcionário. Você sabe que você também tinha. Sim. E aí, assim, veio tudo ao mesmo tempo agora. E teve uma onda de lives, você lembra? Lembro. Lembra, pessoal? Inclusive- Nossa, abri a gaveta, tinha uma live, Exatamente. geladeira, todo mundo fazendo Abrir a live. geladeira já era o link do Zoom. Né? Nossa! Era bem isso. Era isso. E eu lembro tinha- que eu fazia às vezes 3 lives por dia. Pois é, eu tinha 500 mil de seguidores. Sabe quantas lives eu fiz? Não, Chuta. sei lá, 300. Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Eu falei, bom, se eu tivesse feito 3, beleza, mas nenhuma, tinha alguma coisa errada. E aí que eu me toquei que eu era o cara que perguntava, mas nunca era perguntado. Eu era o cara que levantava a bola, mas nunca levantavam a minha. E por quê? Porque eu não tinha um tema proprietário. Eu não tinha um assunto que me caracterizasse ou que me destacasse. Eu não era autoridade em nada. Aquilo foi muito difícil de reconhecer, né? Terapia. Reconhecer no meio de um fogo cruzado ou de uma hecatombe, né? Que foi a pandemia para todos nós. Filhos pequenos em casa, renda indo para o buraco. E aí que eu decidi ir aos poucos, tirando o pé do acelerador da agência, até porque eu não acreditava mais no modelo de agência, já não acredito há um bom tempo, e decidi trabalhar minha marca pessoal. O livro, se Deus quiser, você vai estar nele, né? Seja a sua própria marca, eu fui postergando, mas assim, eu comecei a entender o meu papel enquanto uma pessoa que tinha autoridade em alguma coisa, não sabia direito o quê. Quando eu fui procurar isso, veio a resposta mais óbvia, né? Que é a comunicação. Não adianta eu ser bom de comunicação, adorar e procurar ser chefe de cozinha se eu não sei nem cozinhar. E eu não sei cozinhar. Então, assim, eu não sei fazer outras coisas, muitas outras coisas, sem ser comunicação. E até então, eu vinha cometendo um grande erro, que era me pulverizar em várias coisas em que nenhuma conversava. Então, por exemplo, no teu caso, você já é uma pessoa, uma profissional que tinha essa visão desde muito cedo. Você era a Thaís da Tetarga ou Tetarga. Na Tetarga você já tinha sua newsletter, você já tinha o teu podcast, você já tinha... Eu lembro, eu tive que gravar podcast aqui em Curitiba, né? É uma live pro LinkedIn. Sim. Mas você já tinha... no teu caso, é muito inteligente, porque tudo convergia na Tetarga. Na verdade, eu conversava com o público só. Exato. Com o público em recolocação. Eu sempre tive essa clareza. Mas teve uma época que eu quase desvirtuei. Porque eu comecei a ensinar coaches a trabalhar no LinkedIn. Tá. E foi um período que eu fiz um curso online que chamava LinkedIn para Coaches. Só que muito cedo as pessoas já começaram a me perguntar, ué, você não faz mais recolocação? Você ia perder o Eu público. falei, opa, para Claro. tudo, engaveta esse projeto e vou continuar firme na minha linha, que é falar com o público em recolocação para quem está procurando emprego. E até hoje, quando eu vou fazer um post, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu tenho clareza do público com o qual eu estou falando. Então, quem é, a idade, gênero, eu penso em tudo e só Sim. falo com esse público. Então, realmente, sempre fui bem focada. Então, assim. eu não tinha esse público Sim. e não tinha produto. E até porque, às vezes, eu acho que eu fiz essa escolha porque eu sou pouco talentosa. Não tem nada a ver. Não, assim, mas eu só sei fazer isso, entende? Mas então, não eu é vou muito isso. bem. E você, eu vejo que você tem tanto talento que deve ser difícil escolher mesmo no que Então, focar. Primeiro, obrigado, né? Hashtag Gratidão. Se a Lili tivesse sentado aqui, a sua irmã, ela diria, não, deve ser TDAH que ele tem. Mas assim, primeiro, obrigado pelo talento. Eu acho que sim, eu faço algumas coisas bem, mas ao mesmo tempo, essa falta de direcionamento me prejudicou muito. Muito. Porque uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô acolá, eu gosto de vários temas. Exatamente. E na época não era moda os temas identitários, mas eu já falava de negritude, de não sei o que lá. Então, assim, outros temas correlatos. E o que aconteceu? Quando teve a pandemia, foi que eu me toquei que eu não era autoridade de nada.
Embora as pessoas me vissem como autoridade, né? Ah, ele tem um cacife e tal. Mas ele fala do quê? E mais, ele vende o quê? Então, assim... Isso eu sempre falei para você. É verdade. Como é que você vai monetizar isso? E eu tinha um problema que era o seguinte, o dinheiro que entrava para a agência era um dinheiro que eu repartia, obviamente, com os colaboradores, né? E que eu botava dentro da minha casa. E o profissional Mark do LinkedIn não conseguia enviar leads para a agência. Entendi. Então, o que aconteceu? Só para a gente encurtar, né? Que já tá, metade do podcast já foi. Mas assim, em 2020, eu decidi, mais uma vez, pivotar e decidi viver da minha própria marca. Então, eu comecei a fazer palestra online. Como eu tinha sido infectado e tive Covid em março de 2020, eu já sabia que eu estava imune, pelo menos por alguns meses. Então, eu ia fazer eventos presenciais, claro, tomando todos os cuidados, mas eu já podia fazer evento presencial, já podia ir sem medo. E aquilo me ajudou também. E foi ali que eu fiz uma pivotagem da minha carreira para trabalhar a marca pessoal. E agora, 2024, eu estou pivotando de novo para voltar com talvez uma proposta de um novo negócio. Opa! Tô abrindo não pode falar, hein? Posso? Pode falar? Tô abrindo um banco. Aqueles. Um banco? Não, mentira. Não, assim, tava falando de foco até agora. Não. É assim, eu tô pensando em trabalhar com treinamentos corporativos. Sim. Porque eu tive uma adesão muito grande de uma cadeira que eu jamais imaginei. Eu fui expulso de 3 escolas, né? Eu jamais imaginei que eu fosse ter, que é professor. O meu lado educacional aflorou muito rápido e muito escalável. Virei treinador do LinkedIn, instrutor, vários outros lugares. Então, acho que eu tenho uma didática que as pessoas gostam. E eu quero aproveitar isso, então, porque, sabe, Thaís, isso é importante dizer para a tua audiência. Como profissional, e você pode ser um profissional intraempreendedor, ou seja, intramuros, né? Você vai até um certo ponto. Mas muitas vezes, se você tem realmente vontade de fazer um negócio escalável, não precisa ser um negócio que você vai ganhar, empilhar dinheiro, não é essa a ideia, mas você quer fazer algo a mais e você quer ver um dinheiro mais grosso entrar, você precisa ter um business, você precisa ter uma empresa. Porque assim, uma coisa é a Thaís me contratar para eu dar um treinamento para a turma. Mas a Thaís não vai me contratar, Mark, pessoa física, para eu dar uma consultoria, talvez. Talvez ela vai querer uma empresa de consultoria, mesmo que seja pequena. Sim. Entendeu? O jeito como você traz é outro. Fica menos personalizado. Então, assim, eu acho que isso tem me feito pensar. Exatamente. A diferença entre um profissional liberal e um empresário. Exatamente. Né? Exatamente. Porque essa profissional liberal tem tudo, né? Imagina, a gente está aqui hoje, a gente está gravando de tarde. Eu estou tranquilo, estou em Curitiba, posso trabalhar de qualquer lugar, concorda? Mas é diferente do que eu me apresentar se eu vou fazer uma consultoria que é 10 vezes o preço da minha palestra. É diferente de eu pensar num treinamento de uma empresa de 3 mil funcionários, escalonado, ir para os líderes, é diferente. E mais, você não faz tudo sozinho. Não. Eu faço tudo sozinho. Entende? Eu posto, eu escrevo, eu corro, eu cabeceio, então assim, é cansativo. Não sou mais criança, eu tenho 35 anos. Não, por mais. Você já falou. Já falei? Tá bom. Nossa. Não consegui. É isso. Não, e eu queria te dizer que quando o assunto é comunicação, você é a primeira pessoa que eu penso. Que bom. E você, para mim, é referência. E você sempre se comunica muito bem através de textos, através da sua voz, da sua fala, dos vídeos obrigado. também e das palestras, o que é raro de se encontrar no mercado. E eu queria até te perguntar, isso foi desenvolvido? O que você prefere? Porque eu, por exemplo, eu era muito tímida, então eu me escondia e fazia muito texto. No seu caso, você desenvolveu, você fez curso, você fez treinamento? Olha, não existe uma pessoa que é boa naquilo que faz sem treinar. Sim. Isso não existe. O texto veio vindo porque, pô, eu trabalhei 8 anos em impresso. Então eu sei o que é um lead, sabe? Quando, como, aonde, por quê. Eu sei o que é realmente o chamariz de uma notícia. Eu sei o que é notícia. E eu sei o que é bullshit. Então, o que me ajuda muito, além da minha maturidade de idade, para não fazer um texto que vai ferir suscetibilidades. Eu já errei nisso. Hoje eu erro menos. Ou às vezes nem erro. Eu consigo fazer um texto que eu vou me defender.
sabe, se ele é polêmico. Sim. Acho que esse é um ponto importante, né? De você realmente escrever de uma forma madura, que as pessoas podem até não gostar, mas elas respeitam. Por quê? Porque eu fui checar, porque eu fui entender sobre, não vou cuspir um texto ou um tweet que vai me prejudicar. Segundo ponto, que eu acho que é uma coisa que também me projeta positivamente, eu tenho opinião. E eu acho que isso quem me deu foi o Top Voice. Do quê? Eu estou sendo validado por lugares que me contratam porque querem que eu fale do meu jeito, entende? Então isso é uma coisa que me ajudou bastante a eu me posicionar. Claro que hoje eu compro outras brigas, né? Eu penso 10 vezes, porque se eu fizer um comentário político, vai me prejudicar numa outra ponta. Se eu fizer um comentário religioso, vai me prejudicar em outra ponta. Então, o que hoje eu faço? Eu balanceio e eu compro brigas, ou vamos chamar de briga, mas batalhas que eu posso bancar e que eu quero bancar. Eu não comento sobre tudo mais, eu não fico mais colocando assuntos que não tem nada a ver. Hoje eu tenho que trabalhar a minha seara e essa autoridade que você falou. Então, eu sempre escrevi e eu acho que eu escrevo fácil, de qualquer lugar. Então, o celular, hoje ChatGPT, eu uso muito ChatGPT. Também uso. Muito. As pessoas têm vergonha de falar, né? Não, é o nosso estagiário, né? O que o estagiário faria por você. Até mais, né? Trabalho inicial. Ele vira um consultor, é um trabalho inicial. É um brainstorming das ideias. E às vezes eu resumo o texto que eu quero extrair. Eu falo, escreva isso apontando isso, né? E acaba dando bem certo. Não, tanto que outro dia eu escrevi pro ChatGPT, falei, olha, eu queria escrever um texto, eu tô solteiro faz 2 anos, mas eu acho que, apesar de ser às vezes um pouco triste, do Dia dos Namorados é um dia feliz pra mim. Sabe o que ele escreveu? Eu sinto muito em ler isso. Ele teve empatia, gente. A gente começou a conversar. Sim. Eu falei, eu também. E aí, eu tô fazendo de forte, mas exatamente, para você eu não vou mentir. Sim. Então, assim, não adianta, as coisas mudaram. E se você não enxerga isso, você tá ferrado. Agora tem mais uma mudança vindo no audiovisual, que você poder construir vídeos além das fotos. Como que isso vai impactar? Eu não sei. Será que eu vou precisar de uma produtora inteira para fazer um comercial? Ou será que eu vou ter bons redatores para poder criar aquilo? A gente não sabe do futuro. Então, eu acho que esse é o terceiro ponto. Eu consigo entender algumas tendências, ler algumas tendências, às vezes me apropriar delas, né? Como sendo a pessoa que trouxe primeiro. E eu acho que as pessoas veem isso. Então, acho que tem várias qualidades assim que juntas fazem esse tipo de profissional que eu sou. E a velocidade também. Que, na verdade, eu não chamaria de velocidade, chamaria de timing. Porque eu vejo, às vezes, eu tô até em dúvida sobre um tema, eu vou lá no seu perfil, você já escreveu. Eu chamaria de timing, que também na comunicação é importante. Né? Você não vai chegar para conversar com uma garota ou um garoto com um papo antigo. Você não vai chegar para conversar numa empresa, se a pessoa te falar, não, porque o metaverso, você fala, putz, eu não sei o que é metaverso, na mesa de reunião. Entendeu? Então, assim, isso eu percebi já na agência. A gente ia conversar com as empresas e sentava o nosso time e o time da empresa de comunicação. Eles traziam palavras que a gente não sabia. E era horroroso, porque a gente era super exposto. Então, eu não cometo mais esse erro. Eu abraço a tendência, identifico se é palatável ou não, erro também, como eu errei no ano passado pela Web3. Todo mundo falou, né? Metaverso, o futuro, eu também caí nessa. Mas hoje eu vejo que a inteligência artificial vem para ficar. Ela vem tanto para ficar que você está usando, eu estou usando, todos aqui estão usando de alguma forma. E agora, sem fazer propaganda, o Samsung, eu tenho um Apple, tá? Mas o Samsung trouxe um celular, que é o último, né? Acho que é o S24. E esse celular, ele tem inteligência artificial embutida. O que ele trabalha com isso? A gente está conversando aqui. Nós dois, elas duas, a gente grava. Ele vai identificar quem é cada um. Ele vai escrever, ele vai transcrever já dividido as perguntas e mais. Ele pode colocar em ordem de prioridades aquilo que é mais importante. Hoje existem softwares que gravam a conversa, trazem os insights dessa conversa quando ela acaba, coisa de segundos, e colocam o que ficou pendente. Quem falou o quê? Então, assim, se você não usar isso ao teu favor, azar é teu. Então, a comunicação com a tecnologia, e eu imagino que no teu business também, já não é uma questão de ou.
Ai, sou eu ou o ChatGPT? Ai, sou eu ou o Midjourney que faz as imagens? É uma questão de e. Sou eu e tudo isso. E se você não percebe isso, você vai morrer na praia. Até porque o que eu sempre digo, a gente não vai ser substituído pelo ChatGPT ou por um robô, a gente vai ser substituído por quem sabe programar, por quem sabe extrair o melhor do ChatGPT. Perfeito. Então, por isso que muitas pessoas vão perder seus empregos, o mundo do trabalho vai mudar, e tem gente em negação ainda, né? Eu falo, gente, aceita que dói mesmo, vamos mudar, né? A gente aqui, que até esses dias falaram que a gente recebeu o LinkedIn Top Voice por fax, né? Em 2016. O que não é a gente está falando disso e está usando. Tem muito profissional aí, provavelmente mais jovem, mais tecnológico do que a gente, que tem até mais espaço no HD cerebral para usar, que está negando. Então, aceita que dói menos e usa isso a seu favor. Eu acho que essa é uma conversa que a gente pode ter do meio para o fim, que é sobre as gerações e como elas impactam também a comunicação, né? Mas antes eu queria só trazer para você essa reflexão, assim, te ouvindo primeiro, né? Que é a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela explodiu em 2022. Ela vinha há décadas, mas ela explodiu e ela ficou palatável em 2022 com o lançamento do ChatGPT, que, para quem não sabe, é uma inteligência artificial generativa. Ela gera alguma coisa. Você põe o texto, que a gente chama de prompt, ou input, quero que você faça, e ele te dá em questão de segundos. O que traz isso para a comunicação? Primeiro, que você consegue personalizar melhor. Então, assim, estou conversando com a Thaís, que é uma autoridade em recolocação, é uma autoridade em futuro do trabalho, ou presente do trabalho, tal. Preciso escrever um e-mail para a Thaís, cobrando a Thaís de um projeto que a gente deveria ter feito juntos. Ele vai te dar em um segundo. Você pode dar um tapa depois, mas é de uma rapidez, é de uma criação que o humano não tem. E vai melhorar cada vez mais. Né? Então, isso é um ponto. Então, acho que ele personaliza as conversas. Segundo, como você falou, ele corta custo. Você falou do estagiário, mas ele é muito mais que o estagiário. Sim. Ele é um consultor, agora ele é um terapeuta, né? Como a gente viu, ele é um advogado, ele é um revisor, ele é um tradutor. Então, olha quantas coisas a gente teria na empresa que a gente pode, entre aspas, substituir por um software. Deixa eu mandar embora as pessoas, não é isso, mas é substituível, ponto. Eu vou ter 5 pessoas na minha empresa, um para revisar, outro que vai demorar 2 dias para escrever um artigo, ou vou ter uma pessoa que domina a máquina. O que você contrataria? Total, a pessoa que domina a máquina. Isso aí já é corte de custo. Então ele tem personalização, corte de custo. Ele tem um terceiro ponto que eu acho que é fundamental, brainstorming, toró de ideias. Quando você joga ali, me faça 10 títulos pro artigo tal, ele te dá a cabeça do título, te dá do artigo, te dá a conclusão, te dá 10 tipos de tema. É bizarro. Eu vou fazer uma palestra daqui a pouco, Thaís, sobre recolocação, mas eu não sou especialista em recolocação. Por favor, me faça uma palestra, você tem que pedir igual um bebê, né? Me faça uma palestra dividida em 6 pontos em que eu posso falar para o público tal sobre isso. É na hora. Então, veja, isso muda tudo, ao meu ver. Né? Eu acho e deve ter outras coisas também que eu não falei aqui. Agora, você precisa estar atento. Você precisa estar atento. Você precisa querer que isso aconteça na tua vida. Não dá para você chegar e falar assim, isso é uma moda, porque já não é uma moda. Não dá para você chegar e falar assim, eu não me dou bem com isso. Azar é teu, é o que você falou, você vai ser engolido. Você vai ser engolido, porque assim, o teu filho de 11 anos certamente já está avançado, né? Nas buscas, no jeito de pegar. Eu vejo pelos meus filhos. Sim. No jeito de ver um filme, no jeito de captar mensagem, no jeito de falar uma gíria, no jeito de não querer aparecer em foto. Ele gosta de aparecer em foto? Não, odeia. Odeia. Por que eles odeiam? Porque, primeiro, já uma outra visão, né, do que é vaidade. E segundo, que existe uma questão de privacidade. Eles não querem se expor na maioria das vezes. E é muito louco isso, porque a nossa geração tá se vendendo no Instagram, botando filtro. Será que estão traumatizados por isso? Acho que pode ser. Eu tenho um filtro meu no Instagram. Eu também sei que você tem filtro de homem. De homem, que legal. Então, assim, e as pessoas chamam o homo, tá? Sim. Não é o homossexual, é só o homo mesmo, tá? Então, assim,
eu tenho um filtro. Minha filha não quer sem foto, ela não gosta. E quando eles saem, eles ficam fazendo assim, ó, Tipo pra sair feio. quebrar padrão total, não então é a tem perfeição isso. que a gente quer mostrar. Não, e tem uma outra coisa também. A gente está vivendo, Thaís, aí eu acho que é legal a gente falar, pela primeira vez, 6 gerações trabalhando juntas. Os nascidos entre 28 e 45, chamada geração silenciosa. Acabou de morrer um gigante, Abílio Diniz. Sim. Mas tem o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. A gente tem baby boomer, Luiz Helena Trajano, nascidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. Deu um boom de bebês. Sim. A gente tem a X, que é a minha, Não. que é a tua. Não vamos falar dela. A gente tem a Y, Que é a melhor de que é a todas. melhor de todas. A gente tem a Y, que nascida nos anos 80. E aí tem uma confusão, porque muita gente chama o Y de millennial. O millennial é o Y tardio. Por quê? Porque ele já nasceu nos anos 90. Só que a geração é curta, de 90 a 2000. Sim. Então você tem o Y e o millennial. Muita gente fala que o Y é o millennial. Não é. O Y nasceu nos anos 80. E aí, quando você tem essa virada, você tem a geração Z, que nasceu de 2000 para cá, já tem 24 anos. Já tá no Já mercado. está no mercado. Então, 6 trabalhando juntos. E você tem a geração alfa da minha filha, que está em casa, consumindo. Ela tem 10 anos, ela consome. Ela consome skin de game, ela manda baixar game na Apple. Você sabe como é que é. Sim, escolhe o que vai comprar no supermercado. Ah, minha filha fica na Shopee, na Shein, Sim. vendo coisa, escolhe. Ela já é uma consumidora. Ela não é a decisora e ela não é a compradora, mas ela é consumidora. Então, veja, a gente está num mundo desafiador pra caramba. E eu acho que a comunicação, nesse ponto, ela impacta tudo. Ela impacta a maneira como a gente se coloca, a maneira como a gente absorve, porque eu preciso fazer uma triagem daquilo que eu leio, a maneira como eu vou vender, a maneira do pós-venda, e tudo isso, Thaís, num mundo acelerado, em que existe uma coisa chamada cancelamento e outra coisa chamada expose. Então, veja como é complexo se comunicar hoje. E você acha que isso tudo tá deixando as pessoas mais felizes? Ou mais Não, infelizes? mais infelizes. Não tem como ser feliz se a gente vive numa economia da comparação. A gente está se comparando o tempo todo. O tempo todo. Você pode ser irmão gêmeo, ter tido a mesma mãe, o mesmo pai, mesma criação, mesma escola, as pessoas vão se comparar, porque é assim que funciona. Então, assim, eu vou ter 1 milhão de seguidores. As pessoas falam para mim, você tem 500 mil de seguidores no LinkedIn. Eu penso, Por que eu não tenho 1 por que eu milhão? não tenho 1 né? milhão? Aí você chega no 1 milhão, você vai para 1 milhão Fala, e 10. Por que tal pessoa tem, né? E eu não tenho? E aí você chega no 1 milhão, o que você quer? Você quer 10 milhões? O segundo 5 milhão, milhões. exato. Não tem, é um jogo infinito. Aí você tem esse primeiro ponto, que é o jogo do alcance, que é diferente de influência. Depois você vai para o jogo da influência. Com quem eu estou andando? Estou andando com 10 pessoas. Se eu conheço o bastidor, eu não quero andar com essas pessoas. Mas você é obrigado. Você é obrigado, às vezes, a aparecer numa foto e tal. Então você começa a ficar desgostoso, que nem quando você descobre que um artista é podre. Você amou essa pessoa a vida toda e ela é podre. É decepcionante. E eu acho que neste mundo aqui, que é o mundo das telas, das comparações, tem muita gente, eu não vou chamar de podre, mas é muita gente que não pratica aquilo que posta. E quando você tem alguém que pratica aquilo que posta, que é uma pessoa rara, essa pessoa sofre. Porque ela não usa atalho, porque ela não dá migué, não precisa chorar, tá tudo bem. Ela não dá migué, ela não usa atalho, ela não inventa. Porque como a gente, eu me coloco do teu lado aqui, como a gente preza pela credibilidade, como a gente sabe o quanto foi duro chegar até aqui, porque a gente saiu do nada. Sim. Né? A gente não é filho de ninguém, não é nada. Eu também filho de chocadeira, né? Mas a gente não é filho de alguém importante, não é herdeiro e tal. Quando você tem isso, você sabe o valor que é a tua reputação. Você sabe o quanto é difícil chegar e se manter. Thaís, a gente está no foco faz 8 anos. Parece pouco. 8 anos de internet, em que cada dia Vida é um ano inteiro, assim, com relevância. de emoções, usando o nosso cérebro todos os dias. Basta você dizer o Se seguinte, comparando, pensando, tendo que se reinventar. tendo que se limitar. Basta pensar o seguinte, pega os memes de 8 anos atrás. Pega os memes de 8 anos atrás. Pega aquelas pessoas que fizeram sucesso instantâneo e depois sumiram. De 8 anos atrás. É um outro mundo. Você vai falar, nossa, daquela época que eu tô. Porque toda hora se renova. E aí você tem uma coisa que é super importante falar. A gente está vivendo esse tempo das 6 gerações. Mas, no LinkedIn, a gente está vivendo mais uma geração que a gente não tinha. Então, se no LinkedIn de 2016,
Você tinha pessoas ali de 18, né? Às vezes de 30, de 25. Essas pessoas de 25 em 2016 já pularam caminhando para os 40. E as pessoas que tinham, olha que loucura, vou fazer uma conta inteligente aqui. As pessoas que nasceram em 2010, que tinham 6 anos de idade naquela época, 6 anos, hoje estão no LinkedIn. Elas têm 20. E isso muda tudo. Muda por quê? Porque entra humor, entra meme. Você sabe, a gente conversa. São mais instantâneas. A gente conversa por Reels, às vezes, né? Ou por emoji. Entra emoji, entra uma linguagem mais bem-humorada, entra creator, que é outra praga, né? Muitas vezes, do cara fazendo sketch de humor. Alguns vão muito bem, tipo lá na firma, meu amigo, o Caio. Mas assim, alguns vão muito mal, e é chato, que todo mundo virou artista. Então, assim, é desafiador. Outra coisa, eu não tenho ninguém no TikTok. Você já vai super bem no TikTok. Por quê? Porque você abraçou essa ideia cedo. Então, outras redes vão surgindo, obrigando a gente a se desafiar. E aí eu acho que é um outro problema, que, porra, quanto você consegue se desafiar? Quanto você consegue se reinventar? E outra, você vai conseguir brigar de igual para igual com alguém que é nativo digital? Que já tem essa conversa, que já tem esse chip? Então, o desafio eu acho que ele é constante, mas a gente precisa estar aberto e realmente não olhar como mimimi. A gente tem que olhar e falar, o que eu posso aprender com essa molecada? Eu gosto muito do Mick Jagger. Sou muito fã do Mick Jagger, né? Tá até uma tatuagem aqui. Essa aqui, do Rolling Stones. Que legal. E eu gosto muito dele. Ele tem 80 anos, 82. E eu tenho 50. Então eu me miro muito nele, né? Eu tenho muitos homens que eu me miro, assim. E ele é um deles, sem dúvida. E quando eu olho pra ele, eu falo, cara, você não vê a idade. Você não vê a idade dele. Aí perguntaram pra ele quando ele fez 80 anos, por que você é desse jeito assim? Você é tão... Cara, eu ando com gente jovem. Eu escuto gente jovem, eu ando com gente jovem. Eu me recuso a ficar sentado fazendo com uma pessoa de 80 anos faria. Exatamente. Eu acho que o segredo tá aqui. Nossa, perfeito. Nossa, acabou o tempo do podcast. Meu, muita informação valiosa. Eu vou Você está me expulsando? Não, eu quero que você... Não, eu vou pedir para você terminar suas palavras finais, para você fechar esse episódio, para você dar um recado para alguém que está em casa, está nos assistindo, levou um chacoalhão assim. Qual que é a câmera? Aquela? Essa é a sua câmera. Tá. Quer desenvolver a sua comunicação. Tá bom. Palavras finais. Fechamento é seu, meu amigo. Primeira coisa, tô solteiro. Interessadas no @marketawil. MARCTAWIL. Ué, não tô com a câmera. Vai. Segundo, Thaís, assim, eu acho que a comunicação, todo mundo se comunica. Antigamente eu costumava pensar assim, não, se comunica bem, se comunica mal. Não existe má comunicação. Existe a comunicação que não conecta. Eu posso ser o legalzão aqui, vou chegar, às vezes, num lugar que eu não vou conseguir conectar. E você vai me dizer assim, quem conecta melhor? Quem conseguiu ou eu? Então, comunicação boa é aquela que você consegue ter o objetivo que você queria. Claro que, às vezes a gente chega num lugar e não tem um objetivo. Né? Assim, vou chegar numa festa. Qual que é o meu objetivo? Quando você é adolescente, vou pegar uma mulher, vou ficar com um cara, tal. Quando você é mais velho, você quer minimamente passar uma noite boa. Se divertir. Então você tem um leve objetivo. Mas quando você vai para uma reunião, o que você quer? As pessoas não pensam nisso. Quando você senta numa mesa de negociação, quando você vai ter um date, que você realmente vai sentar ali na frente do date, quando você vai vender o teu produto, quando você vai se posicionar, que é outra coisa importantíssima, né? O que é posicionamento? Como eu me posiciono na cabeça do outro, como eu quero ser percebido. Tudo isso envolve objetivo, que as pessoas não fazem. O que eu quero? O que eu quero que venha para mim quando eu sair de lá? Eu passei o recado, eu consegui o meu objetivo. Então, a comunicação, ela tem que ser produtiva nesse sentido. Porque a gente fala muito da forma. Não é violenta, assertiva, bababá. Legal, isso é importante, óbvio. O jeito. Mas tem primeiro o quê? O que eu quero? Quando eu tinha agência, eu falava isso para os clientes, né? Você me fala o que você quer. Quero me tornar uma autoridade. Eu quero vender mais. Quero me posicionar como o grande e tal. E eu vou trabalhar o como. Como a gente vai fazer isso?
Então você tem forma e conteúdo que se misturam. Não adianta você ter um baita conteúdo e falar errado. Não adianta você ter um baita conteúdo e ser grosseiro. Não adianta você ter um baita conteúdo e esteticamente você postar fotos horrorosas. Tem que estar hoje tudo alinhado. Então eu vejo que a comunicação ela é muito também do que eu quero, o porquê que eu quero, que diferença vai fazer para mim e para os outros, ou eu vou fazer como diferença. Clareza. E esse terceiro ponto que eu te falei, dos formatos. Isso é super importante. Então, o que você quer? Para onde você quer ir? E como é que essa conversa ela vai fazer com que isso aconteça? Segundo ponto, clareza. Que eu diria que tem assim, clareza e consistência. Né? Então, consistência o que é? Firmeza. Eu tenho um repertório, você é uma pessoa que se preparou para aquilo. Muitas vezes a gente vê candidato ou pessoas que estão para uma empresa que nem acessaram o site, não sabe nem do que se trata. Entende? E é um problema, porque assim, ela não fez a lição de casa. Então isso é uma questão de consistência. Pensa no iogurte grego. Ele é durinho, assim, consistente. Você precisa ser consistente. A pessoa precisa olhar para você, putz, é uma pedra firme. Clareza, como você citou, é super obrigatório. Por quê? Uma pessoa que é clara, primeiro, ela tem autoconhecimento. Ela sabe quem ela é. Ela sabe o que ela quer. Ela sabe para onde ela está indo. Ela sabe o que ela vai esperar daquele empregador. Ou o que ela gostaria de esperar. Quando a gente fala em carreira, nenhum contratante gosta de contratar uma pessoa que é prolixa, que não consegue chegar a um entendimento mínimo daquilo que ela está falando. Então ela fala assim para você, me fala um pouco da sua infância. Aí a pessoa fala assim, eu adoro lasanha. Porque lasanha, minha avó fazia uma lasanha e aí ela continua misturando os tempos, ela não volta. Então assim, as pessoas quando têm clareza, elas têm começo, meio e fim. Elas têm uma estruturação daquilo que elas vão falar e uma estruturação também de timing, de tempo para aquilo. Eu sei que no começo desse podcast eu falei muito, mas eu poderia ter dosado. Se você tivesse me falado, Marcos, você tem 1 minuto para cada resposta, eu teria feito respostas de 1 minuto. E isso é treino. Isso é treino. E por fim, e não menos importante, eu acho que o autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe daquilo que você é capaz, você ganha honestidade intelectual. Quer dizer o seguinte, Thaís, esse tema aqui, eu não tenho como te falar. Não domino, não é para mim. Thaís, esse seguro que você está querendo comprar de mim, não é para você. Tem gente melhor fazendo. Sabe essa palestra que você quer que eu faça em inglês? Eu não tenho inglês para isso. Porque essa honestidade, quando você se conhece, te posiciona como pessoa. Bom, hoje eu não vou fazer com ele, mas amanhã certamente. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele quer. E as pessoas fazem o contrário. Elas vendem primeiro ou se vendem primeiro para depois entregar. E quando vem entrega, vem uma entrega ruim, fraca. E aí é pior. Ela ferra você, que ajudou a recolocar, sim, e ferra o potencial empregador. Então você tem essas questões. Clareza, aquilo que você quer, objetivos, você tem consistência e autoconhecimento. Perfeito. Se eu esqueci de alguma, você me fala. Fechou, né? E quando a gente fala de clareza, é clareza na comunicação e clareza de quem você é, que linka com o autoconhecimento. Tudo. Se você é uma pessoa clara, minimamente clara, não estou dizendo para você ser também, cara, sei lá, o Yuval Harari, que é um cara que constrói, ou o Boechat, que constrói uma história e tal. Não é isso. Mas, às vezes, ser claro é ser simples. As pessoas querem uma fala simples. E a gente, que é profissional, que está sendo testado, porque essa pessoa que vai te testar é a pessoa que vai definir a tua agenda e o teu ganho. Sim. É muito difícil mesmo. Eu não tiro a razão. Eu também passo por isso quando eu vou ser contratado por um cliente. É horrível, que a pessoa está com todo o poder e você nada. Mas, ao mesmo tempo, se você tira um pouco desse peso para dizer o seguinte, olha, eu vou falar o que eu sei e quem eu sou. E se ela quiser trabalhar comigo, ela vai trabalhar comigo por quem eu sou. Porque hoje o empregador, diferentemente de 20 anos atrás, ou 15, ele não quer a pessoa perfeita. Ele quer alguém que ele possa até trabalhar. Ele prefere alguém que venha mais cru, mas que ele consiga trabalhar essa pessoa e formar ela tal, do que às vezes pegar um profissional cheio de vício. E quer uma pessoa com capacidade aprendedora. E com vontade. O que acontece hoje é que as pessoas não têm vontade de trabalhar. Toda vez que eu encerro aqui, contratar alguém,
Eu falava, putz, eu prefiro uma pessoa que está numa universidade menor, mas que tem voo, que precisa trabalhar, precisa do dinheiro, precisa fazer bonito, porque está saindo daqui, ó, do que uma pessoa que foi super bem formada, criada nos sucrilhos, que empinava a pipa no ventilador e que não quer se expor. Ela vem perguntar para você, o que vocês têm para mim? Hoje, você sabe disso, as pessoas levam o pai para entrevista de emprego. Sim. Assim, cara, que é isso? As pessoas consultam os pais antes de aceitar, antes de pedir. Mas isso não é ruim. Eu estou Não dizendo é que ruim, o pai mas vira um é suporte. dependência, né? Claro, exatamente. E aí você vira o quê? Um dependente em tudo. Uhum. No trabalho você vai ter que ter um amigo, que senão você vai se dar mal. No trabalho você vai ser sufocado todas as vezes porque você depende daquele emprego. E eu acho que isso é uma palavra maravilhosa. Independência. Quando você é independente? Quando você se conhece. Não quero esse relacionamento. Não quero andar com essas pessoas. Não quero fumar. Não quero fumar maconha. Entende? Não quero usar a roupa que todo mundo usa. Isso é independência. Com isso a gente fecha então o podcast de hoje. Obrigado pela tua participação, Thaís. Foi muito legal estar aqui com você. Eu que te agradeço. Volta mais uma vez, tá bom? Tá bom. A gente espera você numa próxima. Tá encerrado. Um beijo e até o nosso próximo episódio.